E aí, escorpianos? Como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura de quem é o seu próximo amor, tá bom? De maneira atemporal, então independe do momento em que você chegar nessa leitura. Se ela encaixou na sua situação, ela é para você, tá bueno? Ainda lembrando que por ser uma leitura de caráter geral, talvez realmente não encaixe na sua situação e tá tudo bem. Existem outros vídeos aqui no canal que você pode assistir de acordo com o seu mapa, tá bom? E além disso, aqui no YouTube existem milhares de outros tarólogos incríveis, então você nunca vai ficar sem uma mensagem da espiritualidade, ok? Uou! Um bom início aqui pro escorpiano no sentido do alto valor. A questão do simbolismo da Rainha de Ouros é muito atingir o ápice em alguma situação. Isso se encaixa para todas as rainhas. A Rainha de Ouros atingiu o ápice em termos de alto valor, em termos de controle de finanças, em termos de energia de terra. Então, aquela questão de eu necessitar de algum tipo de estabilidade, necessitar de algum tipo de autocuidado, eu tô cuidando aqui, eu tô chegando em um bom ponto em que eu fiz um bom trabalho no sentido do meu alto valor. É claro que a Rainha de Ouros ela também pode ser entendida como uma empresária, como uma contadora, alguém que lida com finanças. Mas de fato, quando a gente inicia uma leitura de amor e essa carta já salta aqui, de momento como a gente está na energia amorosa, a gente está falando de amor próprio, a gente está falando principalmente de alto valor, uma vez que a Rainha de Ouros é a rainha do valor. E observa, ela guarda esse valor para si. Então a gente está falando de alto valor aqui, a gente está falando de uma pessoa que observou suas próprias necessidades, uma pessoa que trabalhou suas questões internas. É claro que não precisa ter feito tudo isso e já ter alcançado o ápice. Pode ser que alguém está se esforçando, está trabalhando ainda nesse sentido, tá? Mas só o fato de eu olhar para mim e perceber que eu posso fazer melhor por mim, eu já estou na energia do alto valor. A partir do momento em que eu viro os olhos para mim e só para mim, sem egoísmo, que não é de egoísmo que eu estou falando, quando eu olho para mim como prioridade, eu já entro nessa energia de autocuidado, alto valor. É claro que eu nunca vou esquecer que existe mais gente na Terra, que eu convivo com mais pessoas e que eu tenho que sim ter um cuidado na maneira com que eu trato, respeito. E ainda assim, quando eu tô falando de alto valor, eu tô falando muito mais no sentido de eu não colocar a vida, as vontades, os desejos e a felicidade do outro como prioridade para mim. A minha prioridade sou eu aqui. E também sei que a partir do momento em que eu for capaz de ter dentro de mim a responsabilidade e a capacidade de fazer o melhor por mim e de me fazer feliz e de me fazer tranquilo e de me fazer nutrido, quentinho, acarinhado, acolhido, eu consigo oferecer isso de maneira automática para o outro, porque no final das contas, tudo que a gente está dando para o outro é o que a gente é. Então, se eu estou aqui num olhar mais atento, mais fixo para mim, eu já estou fazendo um bom pedaço do caminho no sentido de perceber que a nossa tarefa aqui na Terra é a tarefa de autodesenvolvimento. A gente fala muito de missão de vida, de encontrar o seu próprio propósito e etc. E isso tudo é válido porque todo mundo veio com um teminha de casa para fazer. Quando eu entro na energia do alto valor, eu estou um
passo mais próximo de começar a encontrar esse meu caminho, se é que já não encontrei, porque a primeira parte do caminho é a parte da autorresponsabilidade, é a parte de eu perceber e confiar que tenho a capacidade para executar aquilo que eu quiser executar. Então, de nada adianta eu descobrir aqui como escorpiano que o meu propósito de vida é vir aqui conversar com vocês, se eu não tenho a confiança interna de que eu posso vir transmitir aqui o que eu estudei e o que eu aprendi. Então, há todo um processo aí, não só de ter o conhecimento interno, de ter guardado dentro de mim tudo que eu aprendi, há que se saber passar, há que se confiar que se é capaz. Por isso que esse pedacinho aí, esse pedaço tão importante que é o auto-amor e o auto-valor, é parte significativa da caminhada, porque se eu não vejo em mim a capacidade plena de fazer algo, de conquistar algo, de chegar a algum ponto, eu não consigo caminhar. Se eu não vejo validade em mim a ponto de eu usar minhas forças para construir a minha felicidade, além de nunca chegar à felicidade, eu fico paradinho onde eu tô. É aí que entra essa energia da Rainha de Ouros, no sentido de que ela, como descobriu o próprio valor, para ela fica mais fácil não só encontrar prosperidade, como também se divertir durante esse processo. Em termos amorosos, eu tô falando de uma pessoa que entendeu finalmente o próprio valor e que a partir de agora não vai aceitar mais situações, pessoas, momentos que diminuam a sua autoestima. Ela não vai mais fazer esforço para caber na vida de ninguém. Excelente aqui de início para uma leitura de amor, tá? Excelente porque quando eu tô na energia de alto valor e amor próprio, eu entendo que eu não posso aceitar pouco. Eu entendo que eu não tenho que entrar em situações em que eu tenho que ficar implorando amor, em que eu passo por poucas e boas, em que é só problema, é só incomodação. Se eu me gosto, eu não me coloco nisso, compreende? Vamos ver o que mais aqui. Isso veio depois de um processo de introspecção aqui do escorpiano. O escorpiano tirou um tempo aí para olhar para dentro, para se vencer. Eles estão me mostrando a carta da força. É eu domando os meus instintos que já não me favorecem. Então, se eu tenho aqui dentro de mim já a tendência à autossabotagem, a tendência a aceitar pouco, a tendência a fazer muito mais para agradar o outro do que me agradar, a tendência de me desdobrar, me diminuir, me manipular para agradar o outro, eu já tô domando esses instintos para que eu não repita os acontecimentos e experiências que já passaram. E eis que chega uma oferta. Para uma leitura de amor, a gente já chegou muito rápido em uma oferta de amor aqui. Tá chegando alguém, se é que já não chegou, na energia desse escorpiano. Eles me dizem que é uma pessoa que chega por justiça divina. Uau! Um novo início amoroso. Então a espiritualidade não fez nem muito preâmbulo para ficar explicando, porque eu gosto de ficar explicando, né, gente? Eu gosto de ficar falando aqui, eu gosto de significado da carta e traz isso e traz aquilo, e aí já junta com um conhecimento. Eles estão sendo bem curtos e grossos aqui. Esse processo gigante de alto valor que provavelmente refletiu nas suas finanças, tá, escorpiano? Porque, como eu sempre digo, alto valor gera e é a mesma energia das suas finanças. É por isso que às vezes quando a gente não tá num período bom, as finanças acompanham e não estão num momento bom. Então aqui chega uma oferta de amor, observa, que vem por justiça divina. Não só porque você fez todo o trabalho que tinha para fazer, se equilibrou, se inteirou, se equilibrou, repetir, equilibrou. Não só porque você maturou aí, não só porque você alcançou uma certa maturidade a ponto de já entrar nessa energia de merecimento,
mas também porque você está entregando para si tudo isso que você espera receber do outro. Compreende? Não é só aquela coisa de eu emano amor pro universo. Tem que emanar para mim também, tá entendendo? Na verdade, esse é o primeiro passo, uma vez que eu faço parte do universo. Então, por karma, aqui por justiça divina, chega uma pessoa que meio que tem o mesmo peso na balança que você está adquirindo agora. Chega uma pessoa aí fazendo uma oferta de um amor romântico que de início para você talvez pareça mais uma amizade, pareça mais um flerte, um encanto que começa devagarzinho, mas logo isso cresce, porque a gente está falando de energia de copas aqui. Então logo isso que é uma oferta de um cavaleiro vira um as de copas. E quando a gente está falando de as de copas, a gente está falando de uma coisa que começa amorosamente e transborda, tá? E o que eu sempre gosto de lembrar aqui no canal é que tudo isso é resultado, tá? As coisas não vêm de uma maneira super simples e etc. Tem alinhamento, tá? Uma vez que as pessoas que entram na minha vida e que estão na minha vida sempre me tratam como eu me trato, quando chega alguém que me trata bem é porque eu, pelo menos em alguma parte, em algum setor, estou aprendendo a me tratar um pouco melhor e como prioridade. Então eu tenho aqui um resultado pro escorpiano, uma situação amorosa aqui que chega com um bocado de paz, uma vez que pelo menos nesse deck aqui, o As de Copas tá circundado por esse pombinho da paz ali. Também me dizem que isso pode ser um presente divino no sentido de... Tem muito escorpiano aqui que acabou perdendo a esperança na parte amorosa, tá? Acabou desistindo desse setor depois de tanta agrura, de tanto sofrimento, de tanta desilusão. Depois de tanto não conseguir com as pessoas aquilo que eu desejo, um tratamento estável, um tratamento de respeito, um tratamento de lealdade. Lealdade é muito importante para o escorpiano. Depois de não conseguir durante tantas vezes, alguns escorpianos aqui deram um passo para trás e disseram: não vou mais me dedicar a essa área. Talvez essa questão amorosa não seja para mim. E aí há o universo aqui dizendo que calm down, não é bem assim. Como tudo tem o seu momento, ainda não era o seu momento. Como talvez você tivesse que crescer um pouquinho e dar para si um relacionamento leal e dar para si um amor estável. Agora que você está entendendo isso, eu posso espelhar a sua energia e trazer para você uma pessoa que esteja nessa sintonia. É claro que aqui eu tô falando de uma energia geral, é para muita gente, tá? Se você quer saber de maneira específica a respeito da sua energia, me chama aqui no número que tem na descrição do vídeo para uma leitura particular. Ali eu passo para você os preços, as datas, as formas de pagamento e os tipos de leitura que eu faço. Ainda na descrição do vídeo você vai encontrar uma profissional de apometria que eu indico, tá? Com toda certeza ela e a equipe dela, que são os melhores que eu conheço nessa terapia, também vão ter muita coisa para trazer para você em termos de medicina da alma, tá bueno? Seguindo aqui, a gente começou muito bem aqui para esse escorpiano, tá? Para uma leitura de amor, essas duas cartas de copas aqui, junto com a carta da justiça, já dizem muito. Já dizem, escorpiano, você tem merecimento para receber aquele amor que você sempre sonhou. É como se fosse um escorpiano aqui que tivesse vencido os principais desafios do karma. E os ciclos repetitivos do passado. Quando eu falo da energia do diabo, eu não tô falando, meu Deus, o diabo tá ali perto. Não é, tá? É muito mais quando eu tô num processo em que ainda permaneço acorrentado
a ciclos kármicos. Você já percebeu que muitas vezes as situações se repetem na sua vida? O tipo de pessoa que você atrai é o mesmo tipo de pessoa, o resultado disso tudo é sempre o mesmo resultado, o tipo de decepção que você tem é o mesmo tipo de decepção, e por aí a gente vai. A gente tá falando de lições que a vida quer que a gente aprenda, porque a gente já tem a maturidade para entender aquela lição, e que a gente fica ali naquele ciclo repetitivo até que a gente perceba algo diferente e faça algo diferente. Aí se rompe esses elos que aprisionam a gente em ciclos repetitivos. Por quê? A situação vai se repetir até que eu entenda. Do mesmo jeito que até que eu passe em uma prova, eu vou ter que continuar repetindo essa prova, tá? Não é a vida querendo maltratar você, é a vida dizendo você já pode perceber isso aqui, você já tem a maturidade necessária para entender isso aqui, e se você continua escolhendo aquilo que prejudica você, você vai atrair coisas que prejudicam você. É o sentido da carta do diabo aqui. É eu quem me aprisiono em situações quando deixo de escolher aquilo que pode me fazer melhor do que a situação onde eu tô. Então eu tô conseguindo aqui sair desses ciclos, uma vez que eu iniciei a leitura com a Rainha de Ouros, eu tô pulando aqui de uma situação bastante densa energeticamente para uma energia onde pelo menos há sol. Observa. Com essa iluminação que tá aqui, fica difícil de perceber o colorido das cartas, tá? Mas essa carta do diabo, ela é bastante densa, ela fala bastante sobre a agonia que é não conseguir sair do lugar, tá? E aí, por outro lado, com o trabalho interno que o escorpiano já tem feito, com as percepções que ele tem recebido, inclusive da própria espiritualidade, eu tenho o escorpiano entrando aqui num status de rainha de ouros, tá? Não quer dizer que ficou milionária, não quer dizer que ficou milionária ou milionário, quer dizer que comecei a transformar o meu interior através do alto valor. Seguindo, eu tenho a rainha de copas é escorpiana ou pisciana ou canceriana. A gente está falando de alguém que está entrando no próprio elemento de água aqui. Eu estou encontrando o meu próprio centro, eu tô encontrando o meu próprio equilíbrio. Se eu for juntar a energia das duas rainhas aqui, eu tenho uma pessoa que entendeu o próprio emocional e entendeu o próprio valor e tá conseguindo fazer essa transformação na própria vida, tá? Inclusive, a carta da justiça sugere a mesma coisa quando propõe aqui, através da sua balança, um equilíbrio diferente, um equilíbrio que veio a partir de experiência e conhecimento. Perfeito aqui para o escorpiano. Tem escorpianos aqui que ainda estão com um certo receio de iniciar alguma coisa amorosamente. Ainda estão naquela energia de... da outra vez eu me joguei com aquela intensidade própria do meu signo. Aquela outra vez eu insisti, eu busquei, eu corri atrás, eu fiz tudo o que podia, eu me desgastei. E nas próximas vezes eu não quero entrar nessa pira, eu não quero que isso aconteça de novo. Então, além de eu estar com o pezinho um pouco atrás, numa certa desconfiança, eu também tô guardando esse amor aqui para o momento em que chegar uma pessoa que antes me mostre quem é de verdade, antes de eu simplesmente sair investindo, antes de eu simplesmente sair usando toda a minha energia e o meu tempo. Inclusive, eu acho que isso já tinha saído para Escorpião, tá? Essa questão de eu primeiro ver as bandeirinhas vermelhas ali para ver se esse mar tá manso ou se esse mar tá bravio. E como eu aprendi através da autorresponsabilidade que eu tenho que olhar para o chão onde eu piso, eu tô indo com cuidado aqui nas minhas escolhas. Inclusive, quando chegar essa pessoa aqui pro escorpiano, o escorpiano vai estar meio de canto, vai estar meio... não sei se eu vou. Não sei se eu vou porque tá bom aqui, não sei se eu vou porque eu encontrei uma relativa paz,
Não sei se eu vou porque eu tô até com uma certa preguiça de reiniciar uma conversa de interesse amoroso. Às vezes só de pensar já dá um cansaço. Então aqui eu tenho um escorpiano que está focado nos seus próprios objetivos. Eu sinto que para muitos é bem interno. São objetivos bem internos de reconexão com criança ferida aí no interior, de reconexão com os propósitos que eu desenhei para mim antes de nascer e por aí a gente vai. Tanto que é com a ajuda da espiritualidade que eu tô indo desde uma energia bastante densa e ruim para uma energia em que eu me equilibrei com o karma, eu me equilibrei com a vida. Então, por mais que tenha sido uma estrada complicada aqui, o escorpiano tem feito um bom trabalho depois que acordou. Principalmente no sentido de se dedicar a si, tá? Gosto bastante, tá? 2 arcanos maiores também com a justiça e o diabo, mostrando que como não poderia deixar de ser, as coisas que eu passei e que me foram ruins em termos, me trouxeram a experiência para que eu me equilibrasse karmicamente e agora sim, livre de certas amarras, poder seguir em frente para uma coisa mais fluida, tranquila. E até profunda, tá? Porque como eu tenho o as de copas aqui, é sentimento que transborda, tá? Seguindo aqui. Para quem ainda tá sentindo os efeitos energéticos de pessoas do passado, de situações do passado, quando eu tô me lembrando, quando eu tô ruminando, quando eu tô mastigando ainda situações que na verdade já foram, às vezes é porque eu ainda tô impregnado dessa energia. Laços energéticos são difíceis de serem rompidos, tá? Para quem acha que isso tá acontecendo, fica aqui na descrição do vídeo a oração de limpeza de 21 dias do Arcanjo Miguel. Com toda certeza vai ajudar você a pelo menos tomar uma distância dessa energia, limpar essa energia para poder respirar fundo e recomeçar a própria vida aqui com... Dessa vez dando para si aquilo que você merece. Dessa vez fazendo escolhas que estejam mais alinhadas com o seu bem-estar. Isso aqui é um poder, tá entendendo? Isso aqui é poder. E eu vejo que tá muito na fase desse escorpiano acessar esse tipo de poder interno aqui, porque só o que eu tenho visto nos vídeos para escorpião dos outros tarólogos, o caminho aqui é basicamente o mesmo, tá? É um processo de um escorpiano que, através dos seus processos de entendimento e cura aí, tá chegando a um poder, a uma autossegurança. A torre. E eu não sinto que essa torre seja um acontecimento do passado, porque geralmente a gente bota a torre lá atrás, caiu a torre, desmoronou sentimentalmente alguma coisa. Eu não sinto que seja isso, tá? Apesar disso aqui ser uma leitura de amor, o que eu sinto é que ainda existe um grande ponto de virada aqui na vida desse escorpiano, justamente porque ele reequilibrou o karma que ele tinha desequilibrado em outras existências, em outros atos aí das nossas trocentas mil vidas, tá? Então, conseguir reequilibrar aquilo que eu desequilibrei em algum momento e agora eu tô pronto para viver uma vida em que a minha alma sente que pode alcançar aquilo que merece.
E eis que a torre surge aqui no sentido de uma mudança grande, no sentido de um crescimento que surge de um grande acontecimento. Então, o que eu posso perceber com essa torre aqui é que há uma virada chegando aí para a vida do escorpiano, que também é resultado de um processo de maturação aqui, tá? Pode até assustar essa mudança brusca na própria vida, mas não é uma mudança ruim. É uma mudança brusca aqui de status interno e, portanto, de status externo também, porque eu decidi tomar controle da minha vida e por aí a gente vai. Sinto que para esse escorpiano há duas opções aqui. A possibilidade de chegar a um rei de copas e a possibilidade de chegar uma rainha de copas. Por quê? Aliás, a possibilidade de chegar um rei de copas e a possibilidade de chegar uma rainha de ouros. Por quê? Porque agora eu tô vibrando nessa energia, então provavelmente o meu próximo amor vai ser alguém compatível com essas duas energias aqui, onde eu nunca mais me coloco em posição de pedir pro outro aquilo que ele devia dar para mim espontaneamente. Eu trabalhei dentro de mim a ponto de não mais sentir a energia de abandono, porque agora eu não me abandono mais. Eu tô do meu lado e, portanto, não tenho mais motivos para atrair de fora situações que me causem a sensação de abandono. Vamos ver o que mais aqui. Passou o tempo da leitura, né? Porque a pessoa fala um bocado. E muitos aí virados para as finanças, como a gente mesmo já viu. Extrapolou o tamanho máximo do vídeo, como eu estava dizendo, então tô voltando aqui. Muitos, claro, voltados para a finança. Eu tenho um 4 de ouros, eu tenho um 5 de ouros, tá? No fundo do baralho eu ainda tenho o 7. Então eu tô virado aqui para construir o meu mundo material. Não tô muito focado em situações amorosas aqui. Ainda assim, como a gente viu no início, há uma oferta e há a chegada, sim, de alguém que vem trazendo essa capacidade amorosa que transborda, tá? Que combina muito aí com a intensidade do próprio escorpiano, que por final de contas vai estar sim um pouco desconfiado, vai estar sim um pouquinho com medo, mas que com toda certeza, em função da própria profundidade, não vai deixar escapar uma oportunidade de ter alguém que está disposto à mesma paz, que está disposto ao mesmo entregar, que está disposto ao mesmo caminho de vida aí pro escorpiano, tá? Não vou tirar a carta aqui, mas realmente pertinho do fundo do baralho, o rei de copas, tá? Então, para muitos, é sim um rei de copas que chega, até porque somente uma pessoa com as características do rei de copas poderia ser capaz de entregar esse nível aqui de comprometimento e profundidade. Tá bueno, escorpiano? Daqui a pouquinho eu tô de volta com as leituras do começo do mês, tá? Vão ser leituras gerais novamente. E até lá eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Dê uma curtidinha no vídeo para mostrar a importância dele pro YouTube, para ele mostrar para mais escorpianos. E eu deixo beijinhos para você e até o próximo vídeo.